A cura é entender o seu propósito. Eu já gravei um vídeo sobre isso no meu Instagram, mas eu resolvi trazer um vídeo mais explicado aqui para o YouTube, já que aqui a gente tem mais tempo, né? Esse vídeo, gente, ele é baseado numa música cristã, chama A Tua Mesa Cura, e ela é de 2023. E eu gosto muito dessa música porque ela carrega uma mensagem muito bonita e eu quero compartilhar essa mensagem hoje com você. Lembrando que se essa mensagem falar com você, não esquece de compartilhar com alguém, tá? Muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus, muitas vezes a gente recebe uma mensagem de Deus e a gente não compartilha com as outras pessoas porque a gente quer, sei lá, esconder aquilo só para nós, por como se fosse um tesouro. Só que com a mensagem de Deus, que ela realmente é um tesouro, a gente não tem que esconder, a gente tem que mostrar para outras pessoas. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui com vocês agora. Vou compartilhar esse tesouro que Deus compartilhou comigo. E essa mensagem, essa música, ela fala muito comigo e de formas completamente diferentes. Começa assim a música. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha. E essa parte fala muito comigo sobre a gente ficar ocupado fazendo coisas que Deus não nos chamou para fazer. A última frase, ela fala bem sobre isso, né? Cuidando da vinha que não era minha. E muitas vezes nós estamos ocupados cuidando de coisas que não são nossas funções, entende? Muitas pessoas, elas têm o hábito de se desgastar fazendo algo que Deus não quer que elas façam. Elas não conseguem falar não. Alguém pede para ela assim, ela já tá super atarefada, né, com as coisas dela, com as funções dela. E aí alguém fala assim: "Nossa, você não pode fazer um bolo para mim?" Aí a pessoa fala: "Posso?" Ela não pode, mas ela fala assim para tudo. Porque ela fica desesperada em fazer tudo. Ela fica desesperada em ajudar, ela fica desesperada em ser útil. Ela quer servir em todas as funções, ela quer sempre falar sim para todo mundo, nunca fala não, porque o medo da rejeição é tão grande que a pessoa não consegue falar não para ninguém. E é engraçado porque essa canção, ela fala assim: "Eu trabalhei, trabalhar é uma coisa boa, mas quando você trabalha e se desgasta em algo que não é uma coisa que é para você, isso não te faz bem. E isso pode ser um trabalho, de algo na igreja, também, gente, um trabalho secular. O trabalho que a gente faz para da nossa profissão, sabe, para levar comida para nossa mesa. Quantas e quantas mulheres eu converso e essas pessoas não têm mais prazer naquilo que elas trabalham. Elas não gostam mais daquilo que elas fazem. E elas estão lá trabalhando numa vinha que não é para elas, sendo que Deus, gente, pode te capacitar para você fazer outras coisas, para você trabalhar em outras coisas. Dentro do seu trabalho, talvez ali dentro tenha outras funções que são para você. Talvez você não está no lugar errado, mas está na função errada. Continuando. Tentando achar o meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Muitas pessoas hoje, elas estão perdidas em suas identidades. Elas vivem buscando impressionar outras pessoas, ser aceitas por outras pessoas, fazer algo para agradar as outras pessoas, para de certa forma elas se sentirem bem. Elas só se sentem bem quando elas são aceitas por outras pessoas. E esse vício, sabe, em buscar aceitação, em buscar aprovação, afasta a gente do verdadeiro chamado e propósito que Deus tem para nossa vida, porque muitas vezes o que Deus tem para nossa vida não é o que as pessoas esperam de nós. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Com certeza você já se fez essa pergunta. E nós só somos suficientes quando nós estamos em Deus e fazendo o que Deus quer para nós. Esses dias mesmo eu estava lembrando de uma das fases da minha vida, assim, que foi uma das melhores fases, que foi assim na minha adolescência, quando eu buscava muito a Jesus sozinha. E eu fiquei pensando em por que que aquilo era tão bom para mim, era tão satisfatório para mim. E é exatamente por isso. Porque em Jesus eu encontrava a suficiência. Quando eu fazia tudo que Jesus me pedia para fazer, liga para alguém, manda uma mensagem para alguém, faz assim, assim, assado. Quando eu parava para escutar Jesus falando comigo, independente de como estavam as circunstâncias ao redor, que eu nem lembro porque era insignificante. Eu tinha tanto prazer na presença de Deus que as outras coisas eram insignificantes. Eu sei que para muitas de nós pode ser um vício.
ficar vivendo em função dos outros, ficar vivendo querendo agradar os outros, mas isso é um perigo. A nossa preocupação, ela tem que ser em agradar a Deus. E olha que Deus, gente, ele vê além do que a gente faz. Ele olha as nossas intenções. Muitas vezes eu vejo pessoas perdidas porque elas estão fazendo coisas boas, servindo a Deus às vezes até, mas elas se perdem na vida porque elas estão fazendo essas coisas para agradar outras pessoas e não para agradar a Deus. E quando a gente faz coisas boas para agradar as pessoas, a gente desagrada a Deus, gente. Ficou confuso? Eu vou te dar um exemplo melhor. Vamos colocar um exemplo assim da minha vida, né? Vamos supor que eu estou tentando melhorar para agradar o meu marido. Melhorar como esposa porque eu quero agradar o meu marido. É uma boa intenção, não é? Mas se eu estou fazendo isso só para agradar ele, só para enganar ele, só para mostrar para ele que eu sou uma pessoa melhor, só para ser aceita por ele, eu estou fazendo errado. Agora, se eu estou buscando ser uma boa esposa para o meu marido, porque eu quero agradar a Deus, porque eu quero influenciar o meu marido de forma positiva para que ele veja Deus na minha vida, para glorificar o nome de Deus através dessa mudança em mim, aí sim tá certo. E é engraçado essa parte de tentar achar o meu valor, tentando te impressionar. A gente só encontra o nosso valor em Cristo. A gente só entende quem nós realmente somos quando a gente vai buscar em Cristo. Eu gosto muito de um livro que eu li que ele fala assim que Deus, ele nos criou. Então ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe sobre quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. Ele sabe o que a gente gosta, ele sabe o que a gente não gosta. Ele conhece o nosso passado, as dores e mágoas e frustrações que a gente esqueceu. Ele sabe que a gente passou por aquilo. Então, assim, quem melhor que ele, que nos criou, para nos falar sobre nós mesmos? E o melhor, né? Deus não sabe só quem nós somos. Ele sabe quem o seu marido é. Ele sabe quem é a sua família, ele sabe o que vai acontecer hoje, ele sabe o que vai acontecer amanhã, ele é onipresente, onisciente, ele é super poderoso. Então, tipo assim, gente, em quem mais eu poderia confiar a minha vida, se não nas mãos de Deus? Em quem mais eu poderia buscar direcionamento, se não em Deus, que sabe de tudo? E se Deus falou para mim que algo não é bom para mim, é porque realmente isso não é bom. E se você se identificou com tudo que eu já falei até agora, eu quero te dizer uma coisa. Há cura para você na mesa do Pai. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Essa parte aqui é a parte mais importante para mim dessa música. Porque hoje a nossa cultura, ela é: se o fulano me ofendeu, eu me afasto de fulano e pronto. Não quero contato com ele. Se ciclano me ofendeu, eu me isolo. Se a pessoa de tal não gosta de mim, eu me isolo. E com essa cultura, as pessoas estão criando assim o hábito de não ir à igreja, as pessoas estão criando o hábito de não se relacionar mais com os familiares e ficando cada vez mais sozinhas. E sozinhos, nós somos presas fáceis para o inimigo. Ele adora deixar a gente sozinho, ele adora deixar a gente frustrado, ele adora deixar a gente cheio de pensamentos de que o fulano não gosta de mim, o fulano não me aceita, a ciclana estava falando de mim, nada que eu faço tá bom. Ele gosta de deixar a gente isolado porque ele sabe que em casa, na mesa, nós entendemos a extensão do amor de Deus. E o amor de Deus, gente, ele é assim, é como se fosse uma cruz. O amor de Deus, ele é de cima para baixo, de baixo para cima, de Deus para mim, de mim para Deus. E ele também esse aqui é o amor ágape, mas ele também é assim, para fazer uma cruz, que é de um lado para o outro, de um homem para o outro. É o amor filéus, se eu não me engano, gente. Eu acho que essa palavra é difícil, se eu errei, vocês me perdoam. Ou é filéu ou é filéus. Hebraico. Custando saber português? Então, como o diabo sabe que quando a gente está em Cristo de verdade, quando a gente se relaciona com as pessoas de verdade, quando a gente se relaciona com Deus de verdade, a gente entende sobre o amor, ele quer fazer o quê? Ele quer atrapalhar o nosso relacionamento com Deus e também quer atrapalhar o nosso relacionamento com as pessoas. E isso pode ser de diversas formas, né? Pode ser num relacionamento amoroso, você com seu cônjuge, pode ser nos relacionamentos de amizade,
nos relacionamentos de trabalho, pode ser nos relacionamentos familiares e pode até ser nos relacionamentos na igreja. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Hoje as pessoas buscam muito por visibilidade, mas tem momentos em nossa vida que o que Jesus quer fazer com a gente é nos esconder, é nos deixar sozinhos. Sabe para quê? Para a gente conhecer mais quem Ele é e também para a gente se conhecer melhor. Em muitos momentos assim que a gente passa sozinho e a gente vai buscar Deus de verdade, e ao invés de se isolar, a gente vai assim buscar se relacionar com Deus e descobrir mais quem Ele é e descobrir mais quem nós somos, a gente percebe o quanto a gente ainda precisa melhorar. Quando a gente está envolvido com muitas pessoas, temos tendências a procurar erros nas pessoas e também a gerar expectativas sobre como elas deveriam ser. Mas quando a gente vai, gente, para o secreto com Jesus, é aí que ele nos mostra as expectativas que ele tem sobre a gente. E aí a gente vê que a gente está precisando melhorar em tanta coisa, que a gente precisava tanto desse momento sozinho com Cristo para a gente perceber o tanto que a gente tem errado. Tem momentos que a gente tem que ficar sem palcos, sem aplausos, sem distrações, na presença de Deus, buscar Ele com mais intensidade, para aceitar as pessoas, aceitar que elas também estão passando por processos com Jesus. É incrível, né? Porque cada um de nós está em estações diferentes da vida. A gente está passando por momentos diferentes da vida. Então, assim, se eu, Suzana, que tenho 28 anos, me encontro com a minha outra amiga, que também tem 28 anos, a gente tem a mesma idade, nós não estamos passando pelas mesmas fases. Tem coisas que eu já entendi que ela não entendeu. E tem coisas que ela já entendeu e eu ainda não entendi. Isso não é sobre idade, isso não é sobre quanto tempo você está na igreja. Isso é uma coisa da vida. Nós estamos em fases diferentes, nós estamos vivendo momentos diferentes. Vai ser muito raro, assim, no seu relacionamento com Deus, você tá vivendo a mesma coisa que a outra pessoa tá. Porque são coisas diferentes, propósitos diferentes, pessoas diferentes, com personalidades diferentes, criações diferentes. Graças a Deus que a mesa de Deus, ela cura e ela tem vinho e tem pão. Vinho representa o sangue de Cristo, pão representa o corpo de Cristo, e o mais importante da mesa é que tem um lugar para você. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Gente, essa parte aqui da música, ela fala muito comigo. Porque assim, o ser humano, ele está acostumado ao quê? A se esforçar para merecer alguma coisa, né? Quando a gente estuda na escola, a gente tem que se esforçar para tirar nota boa para a gente ganhar um presente. Quando a gente é criança, as pessoas nos ensinam que a gente tem que se esforçar o ano inteiro para o Papai Noel trazer um presente para a gente no Natal. Não acredito em Papai Noel, tá? Isso aqui são exemplos de como a gente é criado ao longo da vida. Quando você é adulto, você aprende que no trabalho você tem que se esforçar para você ser promovido e receber um aumento de salário. Na faculdade também, você tem que se esforçar para você aprender mais, para você, quando sair para o mercado de trabalho, ser o mais capacitado e ganhar mais. Então, assim, tudo na nossa vida a gente aprende que a gente tem que se esforçar para a gente merecer. Quando eu cheguei na igreja, eu queria fazer o que com Deus? Eu queria fazer por merecer. Eu queria me esforçar para Deus me entregar mais, me esforçar para Deus confiar mais em mim. E de certa forma, a gente tem que fazer o melhor para Deus, sabe? A gente tem que se capacitar, a gente tem que se preparar. Mas não é uma troca. Não adianta eu pensar assim que se eu orar mais, Deus vai me dar uma coisa que eu estou querendo. Na verdade, eu tenho que orar mais porque eu preciso passar mais tempo com Deus, me relacionar com Ele e ser uma pessoa melhor. Só que isso não garante que Deus vai me entregar alguma coisa em troca, porque Ele não é obrigado a me entregar nada. E com Deus as coisas são tão engraçadas, né? Aqui tem uma frase da moça que fala assim: quando aprendi a descansar. Eu te conheci quando aprendi a descansar. E tem um versículo em Salmos que fala assim que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. E essa é uma dificuldade para mim até hoje, viu, gente? Entender que enquanto eu não faço, Deus pode fazer por mim e as coisas podem acontecer como se eu tivesse feito muito. Porque o resultado do que Deus tem para mim
não depende do que eu estou fazendo. Deu para entender? Vou dar um exemplo para vocês de como isso acontece na prática, né? Na pandemia, teve um dia que Deus falou para mim assim, eu estava muito preocupada, né? Algo muito novo foi a pandemia. E eu com funcionário, com muita responsabilidade, aluguel. Eu confesso para vocês que a minha mente ela ficou assim, muito sobrecarregada com tanta coisa que aconteceu na pandemia. E teve um dia que eu estava orando, e aí eu lembro que eu fui em frente ao espelho, e enquanto eu me olhava no espelho, eu falei: "Deus, o que que eu vou fazer?". E quando eu terminei de falar isso, Deus falou comigo. Ele falou assim: "Hoje você vai dar um presente para todos os clientes que comprarem acima de R$ 40". Eu falei: "Tá bom, eu vou dar um presente para todos os clientes comprarem acima de R$ 40". E eu lembro, assim, que os outros dias tinha saído algumas vendas, mas que nesse dia, gente, foi o dia que a gente mais fez entregas na pandemia. Tipo assim, foi surpreendente o tanto que essa ação trouxe resultado. Mas foi porque Deus falou para eu fazer desse jeito e eu obedeci a instrução dele. Aí teve um dia que a bonita aqui quis dar uma desperta, né. Eu pensei: "Nossa, mas eu preciso fazer alguma coisa. Olha aí o esforço, eu preciso fazer alguma coisa". E aí eu não busquei orientação em Deus não, peguei, fui lá e pá, fiz a mesma promoção que Deus tinha me falado da outra vez. Hoje as compras acima de R$ 40 vão ganhar um brinde especial. Beleza, gente, eu fiz. Sabe quantas entregas saiu? O total de zero. O total de zero entregas, porque Deus não me falou para fazer isso. Deus não me instruiu a fazer isso, e eu quis fazer porque eu achava que o meu esforço ia trazer o resultado. Eu não tinha reconhecido ainda que Deus que tinha feito aquilo acontecer. Os seus clientes é Deus que leva para você. Não é a sua promoção, não é o seu marketing, não é a forma que você faz, não é a sua faculdade, é Deus. Gente, você pode ter o melhor curso que for, você pode ter as melhores estratégias que for. Se Deus não quiser que as pessoas apareçam lá, elas não vão aparecer e pronto. E é muito engraçado porque Deus tem tratado muito comigo essa questão de descansar. Tem uma música também que eu gosto que ela fala assim: é teu, somente teu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. E ela é muito difícil de praticar, porque eu tô acostumada a querer fazer tudo. Eu tenho uma ideia, eu já quero fazer. Eu tenho muita dificuldade assim em ter uma ideia e buscar a Deus primeiro como que eu tenho que fazer. É algo da minha personalidade, eu sou uma pessoa, assim, que executa muito rápido. Acontece algo, eu já estou resolvendo. Então, eu tenho muita dificuldade em descansar, mas tenho buscado muito isso em Deus, porque eu percebo Ele falando o tempo inteiro comigo sobre isso. E é tão real, assim, o tanto que Deus fala comigo sobre descansar, que teve um dia, gente, que eu fui para um clube para descansar, e quando eu estava chegando, tinha uma placa gigante falando: "Descanse". A outra estrofe repete, né? Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Você tem desfrutado de tudo aquilo que Deus tem proporcionado para você? De tudo aquilo que seu trabalho te proporciona? Porque muitas vezes Deus nos dá algumas coisas e a gente não desfruta. Aí a gente fica correndo atrás de outras coisas que a gente não tem. No meu aniversário do ano passado, na hora que a gente foi cantar o parabéns, teve uma palavra que foi lida em um versículo que foi outra pessoa que escolheu e leu, e nesse versículo falava exatamente sobre isso, sobre desfrutar. E aquilo me chamou muita atenção e eu observei o que Deus estava querendo falar comigo. E eu falei para Deus naquele momento, falei: "Deus, eu quero desfrutar mais de tudo aquilo que o Senhor tem me dado, de tudo aquilo que o Senhor já tem me proporcionado". E eu tenho seguido em busca a isso, em passar mais tempo na minha casa, em ler um livro, em desfrutar as pessoas que Deus tem me proporcionado conhecer. Quantas pessoas Deus me proporcionou conhecer? Quantas pessoas Deus te proporcionou conhecer? Você desfruta da presença dessas pessoas, das amizades que Deus te proporciona? Eu não sou uma pessoa perfeita. Longe de mim ser perfeita. Eu sou pecadora, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus problemas. Talvez são problemas diferentes do seu, mas assim, foi isso que Deus falou comigo. Eu quis trazer essa mensagem aqui, deixá-la salva aqui no YouTube, já tinha no Instagram, mas eu quis trazer ela para cá. E talvez ela tenha até ficado um pouco diferente da que eu postei no Instagram,
Porque é muito engraçado como ao longo do tempo, né, Deus vai falando com a gente mais alguma coisa, mudando a nossa percepção sobre outras coisas, porque como eu disse para vocês, nós não estamos prontos. Todos nós estamos em fases diferentes da vida, sendo trabalhados por Deus. Isso que eu quero te encorajar a compartilhar esse vídeo com alguém. Talvez nesse exato momento tenha alguém precisando dessa exata palavra. E é por isso, gente, que eu mesma me encorajei a gravar essa palavra. Às vezes as pessoas olham, né, e pensam que é fácil a gente vir aqui expor o que Deus fala com a gente, expor a nossa vida, expor os nossos pensamentos, expor, né, a palavra de Deus, mas não é fácil. Porque até mesmo sendo a palavra de Deus, eu trago ela aqui e recebo, às vezes, mensagens não positivas sobre esse vídeo. Então não é fácil para mim. Mas eu me encorajei porque eu sei que existem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Assim como agorinha eu estava ouvindo uma palavra que alguém gravou. É importante que você saiba que às vezes você fica pensando assim, ai, mas eu não vou gravar porque ninguém vai ver, eu não vou mandar um áudio no grupo porque ninguém vai ouvir, eu não vou falar com a fulana porque quem sou eu? Eu sou insignificante. É importante que você saiba que Deus usa pessoas insignificantes. É importante que você saiba que nem todas as pessoas foram chamadas para pregar para multidões, mas que às vezes você foi escolhido por Deus para discipular alguém, uma pessoa só que seja. Eu gosto muito do exemplo da Susanna Wesley, que é a mãe do John Wesley. O John Wesley, gente, ele foi um dos ganhadores assim de almas que mais ganhou almas. Ele ganhou, se eu não me engano, 3 milhões de almas para Jesus. E a mãe dele, ela não ganhou 3 milhões de almas, mas ela foi responsável pela educação do John Wesley. Ela foi a responsável por ensinar para ele quem era Jesus, por orar por ele. Ela foi conhecida como uma mulher de oração. Então, assim, às vezes nós estamos querendo ser John Wesley, mas o chamado que Deus tem para nós é o de Susana Wesley. Então, foge dos palcos, foge dos aplausos, até você descobrir o que Deus tem para você.